Oi, vamos tentar fazer um vídeo rápido então, para explicar o infográfico que eu tinha feito. E aí eu sempre digo que se uma imagem precisa ser explicada é porque a imagem não ficou tão boa quanto pareceu inicialmente, então acho que merece algumas explicações, né? Bom, vamos falar de lesão renal aguda. Eu ainda tenho a mania de chamar insuficiência renal aguda, porque eu sou velho e isso aqui entrega a idade. Então, o que a gente conhecia antigamente como insuficiência renal aguda, hoje preferencialmente é chamado de lesão renal aguda. Insuficiência renal aguda ou lesão renal aguda é a queda da taxa de filtração glomerular de forma aguda. E aí, quando eu estou falando de forma aguda, é porque a instalação é feita em horas e poucos dias. Se a gente for ver a definição de lesão renal aguda ela é basicamente laboratorial, com alguns dados com relação ao débito urinário que são importantes para definir. Então, quando eu tenho um aumento da creatinina sérica maior do que 0,3 miligramas por decilitro em 48 horas, ou quando eu tenho um aumento da creatinina sérica maior do que 1,5 vezes da linha de base ou da, da, da creatinina basal em 7 dias, ou quando o débito urinário cai para menos de 0,5 ml quilo-horas, numa instalação em aproximadamente 6 horas. Okay? Então, a definição aqui tem a ver com acúmulo discretas urinárias ou com a diminuição do volume urinário no débito urinário. Vale sempre lembrar que a taxa de filtração glomerular ela tem uma relação com o valor de creatinina, mas essa relação ela não é linear. Então a gente tem uma expectativa de que conforme a creatinina sobe, a taxa de filtração glomerular cai, mas essa queda não é linear, essa queda é mais ou menos assim a curva, e não assim como a gente esperaria numa relação linear, tá? Então isso é importante para vocês entenderem que essa queda não é linear para poder interpretar os valores de creatinina. Então, por isso que pequenos valores de aumento de creatinina, igual está citado aqui, né, maior do que 0,3 miligramas por decilitro em 48 horas, já é indicativo de lesão renal aguda. O que é a primeira coisa que você tem que fazer com insuficiência renal aguda? A gente vai aqui para baixo. É identificar essas complicações aqui. Então, ponto zero é a identificação dessas emergências aqui. Inclusive, para avaliar a severidade do quadro de lesão renal aguda. Então, a gente tem que estar de olho, então, nas hipervolemias, principalmente evoluindo com edema pulmonar. Na acidose, principalmente quando o pH está menor do que 7,1. Nas hipercalemias, principalmente quando esses valores de potássio estão maior do que 6,5 ou quando tem alteração eletrocardiográfica e sintomáticos. E na uremia, com algumas complicações como rebaixamento de nível de consciência ou pericardite, por exemplo. E a importância da identificação disso é que a identificação de qualquer uma dessas complicações demanda um nefro mais um aparelho de hemodiálise. Ok? Então, ponto zero da avaliação de lesão renal aguda é a avaliação de severidade e identificação de emergências. Na avaliação de severidade, a gente usa uma escala da K, digo, e a gente usa basicamente os valores de creatinina. Então, é dividido em estágio 1, 2 e 3. Então, entre 1,5 a 1,9 vezes a creatinina basal, estágio 1, entre 2,9 vezes a creatinina basal, estágio 2, maior do que 3 vezes estágio 3 ou maior do que 4 miligramas por decilitro de creatinina, já posso considerar como estágio 3. Aqui são níveis de severidade e quanto mais severo, maior a chance de complicações. Ok?
a segunda parte da avaliação da lesão renal aguda é você identificar a causa. E a causa passa por identificação de 3 grupos principais de causa de lesão renal aguda. Uma causa pré-renal, uma causa renal e uma causa pós-renal. Esses exames citados aqui, todos eles estão envolvidos tanto na avaliação de severidade quanto na avaliação das possíveis causas. Aqui a gente tem um que é muito importante, que é a fração de excreção de sódio. A fração de excreção de sódio consegue diferenciar, por exemplo, as causas pré-renais das causas renais ou pós-renais. Pós-renal. Ok? É interessante a identificação da causa. Por quê? Porque o tratamento depende da identificação. Então, algumas dessas causas elas são reversíveis. Então, potencialmente, causas pré-renais e pós-renais são reversíveis. E a identificação das causas consegue evitar com que a lesão renal aguda se mantenha e produza uma lesão renal intrínseca. E aí é mais complicado você reverter. Aqui eu cito, por exemplo, fluido, porque há tratamento com fluido de reposição volêmica ou expansão volêmica, ela está principalmente ligada à identificação das causas pré-renais. Curiosamente, as causas pré-renais, num hospital, eu estou lá na enfermaria, o que eu vejo mais, as causas pré-renais são as causas mais comuns. Então, dá fluido para poder, geralmente, um rim com sede é a causa de uma lesão renal aguda. Então eu tenho que identificar a causa para reverter. Então, se a causa pré-renal é fluido. Se a causa é pós-renal, e aqui eu coloquei uma imagem de um ultrassom, parece um rinzinho olhando para o seu bebê, né? Mas é um espelho. Então, aqui no ultrassom, por exemplo, você vai identificar as causas pós-renais, ou a gente chama de causas obstrutivas. Tá? Também tem um valor para identificar sinais de doença renal crônica no ultrassom de vias urinárias. Mas na lesão renal aguda é para identificar essas causas obstrutivas. Então, geralmente está relacionado aqui a, por exemplo, num homem, a uma hiperplasia prostática benigna e faz obstrução. E aqui vai ser identificado sinais de hidronefrose no ultrassom. Ok? As causas renais identificadas, elas dependem muito de tipo de causa para saber que tipo de tratamento você vai fazer. E uma terceira medida, então a primeira medida, identificação das emergências, uma segunda medida, identificação das causas, uma terceira medida, a tratamento dessas causas que são reversíveis, tratáveis, e por último, não piorar o que já está muito ruim. Então aqui é suspender, mas evitar drogas nefrotóxicas. Eu citei algumas que são que veio à mente ali na hora que eu estava fazendo a imagem, né? Esse aqui é o grande inimigo do rim entre as 3 que eu tinha citado, mas o IECA é uma droga que ela protege a função renal, mas em caso de lesão renal aguda pode piorar. E aqui vale uma observação com relação ao diurético furosemida, que é o seguinte. Obviamente ele tem um papel nos casos de hipervolemia em pacientes que ainda têm diurese. Ok? Paciente anúrico, não adianta usar furosemida. Okay? Então, assim, nos pacientes... Por isso que é interessante, então, nesses primeiros momentos, na identificação das causas, uma das coisas muito importantes aqui é a definição do status volêmico. Volêmico. Okay? Eu preciso saber se o paciente está hipovolêmico ou hipervolêmico, até para eu poder definir. A furosemida num paciente hipovolêmico vai piorar a função renal e não vai melhorar a função renal, tá? Então, vale esse reparo. Obviamente, a furosemida tem um papel na lesão renal aguda quando o paciente está evoluindo com hipervolemia. Acho que é só isso, não é? Valeu!